Graça e paz, meus amados e queridos alunos, pastores, seminaristas. É um prazer a gente estar novamente aqui compartilhando com vocês nessa terça-feira. Mudei um pouco aqui para ver se fica um pouco melhor para vocês aí, tá bom? Quero dar as boas-vindas e estou anotando aqui a presença do nosso pessoal aí, tá bom? A Márcia já me mandou a mensagem, beleza? Pastor Ricardo, Pedro, Lucas, quem mais aqui? Deixa eu olhar aqui. Ricardo, Pedro, Lucas. Por enquanto, né? Somos nós e a Márcia, que eu coloquei aqui, né? Muito bom, gente. Vamos orar, então? Senhor, nós estamos na Tua presença, mais uma noite para estudarmos a Tua palavra, especialmente nesse tema tão importante, que queremos ter uma vida cristã, que expresse a presença de Jesus através de nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações e nossas reações. Abençoa-nos nesta noite, que o Teu Espírito Santo nos ilumine e que a unção do Senhor seja sobre nós. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração no nome de Jesus. Amém. Ok, meus amados e queridos irmãos, vamos lá. Bom, na primeira aula, né, houve aquele imprevisto todo, a gente demorou, atrasou um pouquinho, e a gente só estudou o capítulo 1 sobre guerra espiritual. Eu quero agradecer a 4 pessoas que me responderam, que me mandaram as perguntas, e eu estou muito feliz. Obrigado por vocês. Deixa eu ver quem está aqui. Obrigado por vocês terem nos enviado, e estou aguardando dos demais, tá bom? Ok, então, a gente falou sobre guerra espiritual. Vocês devem ter percebido que o foco que eu dei foi guerra espiritual apenas na vida do cristão, como que nós vencemos e batalhamos isso aí para termos uma vida vitoriosa, beleza? Ok, gente. Hoje nós vamos seguir pensando no capítulo 2. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre a motivação dos cristãos atualmente. Como que está a motivação? Hoje eu gravei, talvez amanhã vou colocar no ar, sobre a parte 2 da igreja na pandemia. Tem me preocupado bastante, porque já ao longo da história da igreja moderna, a gente tem visto uma motivação equivocada de muitos cristãos. Eu coloquei aqui para pelo menos 4 motivações que não são boas, mas que se percebem. A primeira motivação é de frequentar a igreja, como se a igreja salvasse. Se eu não for à igreja, é um caos. O pastor considera um crente que não vai à igreja um crente fraco. Ou seja, frequentar é uma motivação. Me lembro até de uma história que aconteceu comigo, de uma irmã. Eu era pastor numa das igrejas em Petrópolis, e uma irmã morava num lugar muito, muito difícil acesso, no alto do morro, difícil a escadaria, e ela já tinha uma certa idade, e ela não faltava a nenhuma reunião. E ela vinha, sentava-se no segundo banco, nunca esqueço aquele lugarzinho, só que ela dormia durante o culto quase todo. E uma vez eu falei com ela: minha irmã, quando a senhora estiver muito cansada, não precisa vir. Ela disse: não, pastor, é o meu sacrifício de vir, é o meu culto a Deus. Então, para ela, estar ali dentro, dormindo, era o que ela estava fazendo. Esse conceito de frequentar a igreja está muito aguçado hoje. Então, a pessoa vai à igreja, não participa do culto, não sabe nem o que está sendo pregado, mas está lá. E vi um pensamento, né, esses dias, que me mexeu muito, e diz: prefiro uma igreja com 10 pessoas que vão para o céu do que com milhares que estão indo para o inferno. Essa é uma motivação. Outra motivação é ter uma boa intenção. Eu vou lá porque eu quero orar, eu vou lá porque eu quero fazer isso. A intenção. E a gente sabe que essa não é a motivação. A intenção, até a minha avó já dizia, né, de boa intenção, o inferno está cheio. Essa não é uma boa, não é a motivação. Terceiro,
compromisso consigo mesmo. Não, eu tenho que assumir o voto porque eu fiz. E aí essas igrejas estão fazendo cada vez mais campanhas para as pessoas fazerem um voto, não quebrar voto, como se isso fosse uma motivação legítima. E, por último, estão confundindo templo com igreja. Estão confundindo denominação com o corpo de Cristo. Estão confundindo aquela reunião na igreja com o reino de Deus. Então, por isso é que nós estamos vivendo um tempo difícil. E é preciso, então, a gente ter realmente uma motivação certa. O que é que as pessoas precisam saber com muita frequência? Ah, que bom, pastor Pacheco, seja bem-vindo. Paulo César, que bom, deixa eu anotando aqui que cadê minha caneta? Está aqui. E a gente vai conversando, vai... Que bom, Paulo César, pastor Pacheco, quem mais chegou aí? Marcelo, Rosana, poxa, que bom, gente, maravilha. Feliz com vocês aí. Quem mais? Vamos ver aqui. Ok, beleza, por enquanto somos nós, né? Então vamos lá, o que é realmente, qual tem que ser a motivação para viver Cristo? Primeiro que eu preciso ser transformado. Eu não posso ser... Tatiane, ok, beleza, muito bom. Que bom ter você aqui, Tati. Tawane. Oh, Ruth, pastora Ruth, muito bom, graças a Deus. Que bom, beleza. Então é o seguinte, você precisa ter a motivação de ser transformado. Nós não somos modelados no sentido de casa, a gente é transformado, sabe? Essa tem que ser a motivação. Segunda motivação, eu tenho que desenvolver vida com Deus. Dentro ou fora da igreja, a minha vida com Deus tem que estar em um nível de crescimento, de intimidade muito grande, a influenciar pessoas em conversas. Meu papel, e hoje terminei, graças a Deus, a minha maratona no Evangelho segundo Lucas, a nossa vida não é para prestar culto a Deus, não é, a gente faz isso. Nosso chamado não é para ir à igreja, a gente vai. Nosso chamado é evangelizar, alcançar pessoas, é influenciar, é ter virtude para influenciar pessoas, viver em santidade. É interessante que a gente confunde muito santidade com piedade, ou pietismo. Santidade é separação para Deus de qualquer coisa, não é só do pecado, não. Tem muita coisa boa que a gente precisa se separar para Deus, que assim, mesmo essas coisas boas, às vezes nos roubam da presença de Deus. Ser autêntico e transparente. A Bíblia diz, quando o nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não, ou seja, tem que haver transparência, nós somos cartas abertas, nós somos luz. Então, a gente percebe muita falsidade, muita hipocrisia. Por causa das motivações erradas, a gente não é transparente. E, finalmente, evitar todo tipo de hipocrisia. Qual é a definição mais clássica de hipocrisia? É aparentar ser o que não sou. Esse é o resumo de tudo. Era assim os fariseus. Eles apresentavam uma forma de ser quando, na verdade, eles não eram. Então, essa tem que ser a nossa motivação para a gente crescer. Agora, como que a gente precisa atuar? Como, primeiro, fazer parte da família de Deus. E depois ter 15 características. Eu anotei aí, e depois vocês leem com calma as referências bíblicas. E eu quero rapidamente mencionar essas 15 características precisam ser evidenciadas na nossa vida. O cristão comprometido e atuante, ele é alegre. Não é uma alegria falsa, hipócrita, mas é uma alegria natural. Você é alegre. As coisas não importam se estão bem ou mal, você é alegre. Você é cheio de conteúdo. Não é uma pessoa vazia, uma pessoa, com banalidades, quando alguém chega perto de você, conversa com você,
sai alimentado, você tem conteúdo. Tem crente que é igual carroça de boi, como dizia meu avô, né? Faz muito barulho quando está vazio. Não, você tem que ter conteúdo. Terceiro, o cristão aceita grandes desafios, não são pequenos. Esse desafio que eu aceitei de ir na República Dominicana em tempo de pandemia, sem recurso, sem conhecer, sem nunca ter ido, foi um grande desafio e deixamos uma grande igreja. Não que eu tenha feito, a pastora Patrícia, eu fui apenas lá reconhecer o trabalho dela, mas um grande desafio. O cristão atuante, ele é ativo, ele deixa pegadas. Ele não é uma pessoa passiva, uma pessoa que tem que ser motivado, não, ele é uma pessoa trabalhadora. Eu até coloquei um pensamento de Eleanor Dom, que ela disse o seguinte: as pegadas na areia do tempo não são deixadas por aqueles que permanecem sentados. E ainda mais, trabalhar para Deus é expressar de modo prático nosso amor ao próximo e é a maneira de usarmos os dons e talentos que Ele nos presenteou. Atividade, ser ativo, não ativista, é diferente. O ativista faz tudo, o ativo não, ele está comprometido. Além disso, ele é aventureiro. Nós somos muito criticados porque a gente aventura mesmo. Porque essa aventura é resultado da fé. A fé me diz, vai, eu vou, não tem prova, não tem, mas eu tenho fé. O cristão é feliz, o cristão é servo. Sabe, ele não está aí para se servir, nem se servir de Deus, nem se servir da igreja, nem se servir dos irmãos, ele está para servir a Deus, servir a igreja, servir aos irmãos. Ele é atencioso para com o próximo. E aqui, atencioso é dar atenção. Nós vivemos uma vida de corre-corre tremendo. Corre para lá, corre. Você não tem tempo, às vezes, para estar com seu filho, para estar com alguém, mas o cristão comprometido e atuante, ele tem tempo para dar atenção às pessoas. Ele é comprometido com a palavra de Deus e não com a sua palavra. A minha palavra diante da palavra de Deus é nada. Eu tenho que zelar pela palavra de Deus. Além disso, ele mantém uma vida de oração. Esse é um tema que está sendo esquecido por muitos cristãos. Orar. Orar sempre. Orar sem cessar. Orar dia e noite. Isso é possível? Não é possível. É mandamento. Então tem que acontecer. 11, ele reparte o que recebe de Deus. Ele não guarda para ele. O que Deus lhe dá, ele distribui. Ele é canal, não é cisterna. Ele valoriza e reconhece o talento dos outros. Ele não se sente ameaçado. Ele se une àqueles que são talentosos como ele, ou mais que ele. Ele conhece a si mesmo. Ele sabe dos seus limites. Ele sabe do que ele pode, do que ele não pode. E ele reconhece isso sem se sentir inferiorizado ou sem ter uma baixa autoestima. Ele é responsável e observa os conselhos bíblicos. Hoje, revendo o Evangelho segundo Lucas, eu reli os 50 mandamentos de Jesus, só no Evangelho de Lucas. Você já pensou o que é isso? 50 mandamentos. E eu fiquei orando, disse, Deus, preciso observar todos. O cristão comprometido, ele é uma testemunha. E aqui tem dois tipos de testemunha. A testemunha que atesta a veracidade sobre o que o outro fala e a testemunha que ela mesma é o retrato do que se fala. E nós, como igreja, somos essas duas facetas de uma testemunha. Nós falamos daquilo que nós cremos, mas nós vivemos aquilo que a palavra diz. E somos importantes porque a igreja sou eu, a igreja é você. Vamos parar de pensar que a igreja é uma denominação, que a igreja é metodista, que a igreja é da pastora, do pastor. A igreja sou eu e eu tenho que ter uma motivação certa para viver o cristianismo certo. Tem alguma pergunta aí, gente? Não, né? Vocês só me ouvem, que boa vida, hein? Essa escola está muito tranquila. Eu até sentei hoje aqui para falar, bom, eles vão se sentir mais à vontade em fazer perguntas e tal, porque eu gosto de responder perguntas, claro, quando eu sei, e quando eu não sei é um desafio para eu aprender mais, né?
Vamos seguir, então? Vamos lá? Vamos, então, para o capítulo 3, que são os atrapalhadores da comunicação. Pode ser que você até imagine, fala, bicho, mas nós estamos falando de vida cristã, e agora vem comunicação. Deixa eu explicar o seguinte, aqui nós não vamos tratar da ciência da comunicação, mas nós vamos tratar de pessoas que são atrapalhadores da comunicação que deve existir numa interação social, ou seja, na igreja, com os irmãos, com a família. Tem pessoas que elas são terríveis, atrapalhadores da comunicação. Tudo ia bem, a conversa ia bem, as coisas iam bem, até que tal pessoa chegasse. E quando ela chega, o assunto muda, é um caos. Se perde a comunicação. E essas pessoas não são bem-vindas. E, além de não serem bem-vindas, elas rompem com a unidade. Elas rompem com a unidade e com o amor do grupo. Ela desintegra o grupo. E nós não podemos, nós somos cristãos, nós não podemos ser atrapalhadores da comunicação, da interação entre o povo de Deus. Então, é isso aí, né? A vida cristã é uma vida em grupo. Você não é um cristão sozinho. A pandemia veio trazer à tona quem realmente é cristão. Porque quem é cristão não está satisfeito de ficar em casa. Não está triste, está aborrecido, está angustiado, ele não quer ficar, ele quer o culto, ele não pode ir. Eu, domingo, como que eu fiquei ruim, porque eu não pude ir ao culto. Claro, assisti pelo vídeo, mas não é a mesma coisa. Mas tem gente, ai, que bom. Esse que não quer viver em comunidade, que não quer viver em comunhão, não vai desenvolver uma vida cristã. Porque a vida cristã ela é desenvolvida em comunhão, em grupo. Então, veja só, para viver em grupo, é preciso sabedoria, gente, é preciso paciência, é preciso perdão. Não é tão fácil viver em grupo como as pessoas pensam. Toda comunicação tem sua origem, obviamente, perdão, no líder. Eu, como líder, expresso, vocês, como alunos, vão assimilar o meu estilo de comunicação. Então, eu vou passar para vocês, né, aqueles que são discípulos, né, porque nós temos dois tipos de pessoas que nos assistem. Nós temos, em qualquer lugar, na igreja, na família, enfim, nós temos aqueles que nos assistem e temos aquele que nos seguem. Os que nos assistem gostam de nós, gostam muitas vezes do que nós falamos, do que nós ensinamos, gostam do nosso jeito, mas não seguem o que nós ensinamos. E os que nos seguem tanto gostam como levam a sério a palavra e colocam em prática. Não são ovelhas cegas, não. Elas seguem porque elas entendem, elas compreendem e porque querem colocar em prática na sua vida. E nós, pastores, muitas vezes confundimos esses dois grupos e às vezes amamos mais um do que o outro. Isso não está certo. Porque nem todos vão nos seguir. Nem todos. Muitos vão nos ouvir. Jesus tinha uma multidão quando ele pregava, mas que seguia-o eram poucos. Isso é natural e nem por causa disso ele desprezava. Voltando então, toda a comunicação num grupo é seguida começa pelo seu líder. Muito bom, Felipe, estava sentindo sua falta, rapaz. Graças a Deus que você chegou aqui. Muito bom. Né? Eu só estou sentindo falta da Juliana e do Tiago, né? Que até agora não anotaram sua presença. Então, vamos lá. Esses atrapalhadores, então já falei que eles são, vamos ver quais são esses atrapalhadores. Primeiro, o atrapalhador é o juiz, é aquela pessoa que está sempre pronta a atirar a primeira pedra. Ela dá logo uma sentença, não presta, está errado, tem que punir mesmo, esse é o juiz. Às vezes entra na conversa, pega o bonde andando, como diziam os antepassados, e dão logo uma sentença. Tudo que você fala é horrível, esse tipo de atrapalhador. Ele acaba com o assunto, né? Ele já traz a sentença.
Segundo é o piadista. Ele, na maior parte do tempo, procura ser muito engraçado e faz piada com tudo. Às vezes, coisa séria, coisas assim que mexem com as pessoas, ele conta uma piadinha. Ele quer ser engraçado, mas ele atrapalha, ele desvirtua e ele complica o relacionamento, até ofende as pessoas. Não é o propósito dele ofender, mas ele ofende. Tem o falador. Ele não sabe a hora de ficar calado. Ele fala a tempo e fora de tempo. Quando ele chega, ele pega a conversa e ninguém mais fala. Tudo gira em torno dele. Ele atrapalha, ele manipula, e as pessoas vão saindo devagar, e ele nem percebe quando de um grupo fica apenas um. E talvez é aquele que diz, se eu sair, vai ser muito chato. Quarto é aquele que busca fofocas. É interessante que ele procura obter, eu até coloquei assim, os pormenores provocantes. Quando alguém começa assim, mas e aí, foi onde? Mas que horas que foi isso? Mas você estava aonde? Mas por que você não fez isso? Ele começa um interrogatório. Se alguém está conversando, ele não entra na conversa, ele entra nas perguntas. E demonstra um interesse. Até assim, todo mundo fala, uau, o que é que ele tem a ver com isso? Às vezes nem conhece nada, mas nome de quem? Mas quem é esse cara? Onde é que ele estava? Por que você não fez isso? Ele vai buscando, né? E especialmente revelar o que a pessoa não queria falar. Né? E Provérbios fala que essa pessoa busca fofoca, ele destrói as pessoas, os melhores amigos. E cuidado, porque às vezes a gente, tem muita gente que fala, para orar eu quero saber. Não. A gente não pergunta quando as pessoas fazem qualquer tipo de confidência. A gente apenas escuta. Quando você começa a querer perguntar muito, é um busca-fofoca. Tem o comparador, esse é cômico. Tudo que você fala, ele já viu, já aconteceu com ele, e muito pior. Sempre assim, sempre assim. Né? Eu vi um cara atropelado. Eu vi dois. Esses dias eu tive uma dor de barriga. Isso, eu estou a semana inteira com o estômago, vou ao banheiro. Aí você fala, meu Deus. Ele sempre se compara para mostrar talvez superioridade, mas ele interrompe toda a comunicação. Tem o desprestigiador. Ele inibe as pessoas a falarem porque tudo ele fala, é mesmo? Tem certeza? Mas foi isso mesmo? Você não está equivocado, não? Não é para tanto. Não é bem assim, eu acho que você está exagerando. Ele, toda a conversa que ele entra, ele sempre dá um jeitinho de dizer, não é bem assim. Ele não julga como juiz, ele dá descrédito. Então a pessoa se inibe e fala, eu não falo mais nada, né? Tem também o senhor apatia, é aquele que está na conversa, e olha para o lado, para o outro. Como é que você está? Não, tudo bem. Está gostando? Ótimo. Ele não emite opinião, parece que não se importar com o grupo. Para ele está tudo bem. Se o pessoal falar, ele fala. Se não falar, ele pega o celularzinho dele lá, fica numa boa. Aliás, eu queria incluir, não sei se vai dar tempo, um capítulo só sobre como utilizar o celular em grupo, né? Porque isso está sendo muito agressivo também. Tem o dono da verdade. Esse atrapalhador, tudo que ele fala é verdade. E se você questionar, você arranja uma briga. Você pode até ter certeza que ele não tem, toda a informação. Não é que ele está mentindo. Existem 3 tipos de inverdades. Tem a mentira, que é aquela que a pessoa propositadamente fala a mentira. Tem o desconhecimento, que é aquilo que a pessoa fala sem conhecimento. Então, ela não sabe e ela fala. Então, é uma inverdade, que ela falou algo que ela não sabia, mas ela imaginou.
Então, ela não foi um mentiroso proposital, mas ela mentiu por falta de informação. E tem um mentiroso profissional. O mentiroso profissional, ele acredita na sua própria mentira. Ele faz da mentira a verdade, tenta provar a sua mentira como sendo verdade. Já o dono da verdade é exatamente o oposto. Ele acha que todo mundo está mentindo, só ele está falando a verdade. E ele sempre deixa por último, ele sempre vai enrolando na conversa para dar sempre a palavra final, né? Ele é o dono da verdade. Tem o bom, é aquele que fala, não, comigo não. Eu estou bem, não, nunca aconteceu isso comigo. Eu não passo por isso, não. Na época da pandemia, o bom assim, eu nunca vou ficar, o vírus nunca me pega. Eu, se pegar também, não vai acontecer nada. O bom é aquele, o diabo está vencido, eu estou. Tudo para ele não toca, porque ele está sempre meio acima das pessoas. E tem o gozador, que ele só fica esperando o momento de você falar uma palavra errada, tem uma atitude errada, ele começa a rir, a zombar, a escarnecer, a usar aquilo para ridicularizar. Ele tem prazer nisso. Talvez isso possa ser explicado dentro da psicologia, né? Como uma situação de alguém que tem algum tipo de baixa autoestima, sei lá, mas o fato é que tudo, se você fala uma palavra, se você erra, ele não te corrige, ele ri e zomba de você, né? A gente precisa, nós como cristãos, nós como líderes, a gente precisa alcançar um nível muito maior de comunicação entre nós. Eu digo a vocês como bispo para seminarista, pastores e irmãos, a nossa comunicação é muito ruim, muito ruim, porque muitos desses atrapalhadores estão entre nós. E às vezes eu me sinto tolhido, e acho que vocês também, diante de uma situação que a gente não sabe bem, porque lembra da motivação? As pessoas têm uma motivação errada, não são transparentes, e aí se você for transparente, você tem um atrapalhador que te julga, que zomba de você, que ri de você, que quer achar que tem coisa escondida por trás. Por isso, cada dia mais a nossa comunicação está se fechando, estamos deixando de ser família de Deus, estamos deixando de ser irmãos, e isso tem afetado a nossa vida cristã, tem nos isolado, e você já sabe, ficar dentro de casa, você está tendo a experiência sozinho, na pandemia, só vendo televisão, chega uma hora que nem a televisão, que você tanto gostava, você quer mais. Porque não fomos criados para ficar isolados dentro de casa, né? Mas para ser um bom comunicador, a gente precisa de humildade, coragem, desprendimento. São 3 coisas fundamentais que a gente precisa demais. E olha, para não ser um desses atrapalhadores, você tem que ter coragem. E tem que se desprender, sabe, de tudo isso, e você tem que ter a humildade de dizer, eu preciso melhorar, eu preciso me transformar. Eu tenho certeza que o Senhor nos ajudará. Bom, alguma pergunta sobre esse capítulo? Estou olhando aqui no meu computador. Está todo mundo aí, gente? Beleza? Ou eu estou falando só para a câmera? Está todo mundo aí? Tem uma aqui. Rosana, como lidar com esses atrapalhadores? Boa pergunta, Rosana. Eu digo sempre assim, primeiro você identificar. É muito importante você identificar quem são esses atrapalhadores. Quem é o juiz, quem é o piadista, quem é o busca-fofoca. Então você tem que identificar. Você como pastor, agora falando para você, você como pastora na igreja tem que identificar essas pessoas. Segundo, você tem que trabalhar individualmente com elas, dizendo que elas são assim. No início a pessoa assusta. Eu falei para um pastor, você é muito juiz dos outros, deixa Deus ser o juiz. Ele falou, eu não julgo, falei, você. Na nossa conversa você já sentenciou 3 pessoas. Com muito carinho você tem que falar para elas, em particular, quem ela é. Olha isso, irmã, isso dificulta a sua aceitação. E terceiro,
Você tem que trabalhar com as pessoas que são feridas por essas pessoas. Se você vê alguém na igreja que sumiu, pode ter quase que 100% de certeza que foi uma experiência negativa com um desses atrapalhadores. E aí você, como pastora, não pode justificar. Você tem que falar, irmã, eu sei, ou irmão, eu sei que você foi ferido. Eu, muitas vezes, também já fui, mas não é por causa disso que a gente vai quebrar. Vamos orar pela pessoa e vamos tratar de fazer ela mudar. Porque, às vezes, o pastor, não, você que é fraco, põe a culpa até na pessoa que foi ferida, entendeu? Não, o erro está nos atrapalhadores, e a gente tem que saber cuidar deles. Tá? Carlos pergunta, né? Eu fiz uma pergunta, cadê a pergunta do Carlos? Ah, lá em cima, perdão. Qual a diferença de ativismo e ativista? Não, a diferença é o seguinte, ativismo e, como eu falei, não é bem atividade. Não é bem isso que eu falei, não. Estou querendo lembrar a palavra. Porque ativista é o que é ativismo, né? O ativismo é você fazer tudo, sem controle, sem... Você só trabalha, você não descansa, você não tem... O ativista é uma pessoa que ela não se preocupa com a sua saúde, com o seu bem-estar, não se preocupa com as pessoas que estão ao seu lado. Se você estiver perto de um ativista, ele já manda você trabalhar, ele não consegue te ver sentado, ele é um ativista. Agora, uma pessoa que está comprometida, ela, um ativo, lembrei a palavra, entre ativo e ativista. O ativo é aquela pessoa que faz o que tem que fazer na hora certa. Ele tem uma dosagem de disciplina importantíssima. O ativista, não. Ele vive, vou usar uma expressão aqui americana, ele vive para o trabalho. O ativo trabalha para viver. Então, é nessa questão que é a grande diferença entre o ativo e o ativista. Entendeu? Respondi? Que bom, gostei, beleza. É que a letrinha do computador, e hoje, como eu estou um pouquinho distante do computador, não deu para ler, pastor, me perdoe. Mais alguma pergunta? Ok, Leila, obrigado. Deus abençoe você também. Bom, gente, nós temos aqui 20 minutos de um tema sumamente importante para a vida cristã. Chama-se a importância do sigilo. O que tem destruído a unidade da igreja e a influência da igreja no mundo é a quebra do sigilo. E, infelizmente, isso tem começado dos líderes. Por isso, esse tema é muito importante e eu quero ler para vocês esses 3 versículos da Bíblia. Olha só. O que anda mexericando descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Falando do segredo. Isso está em Provérbios 10, 24. Cada um se farta do bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isto ele receberá. Uau, isso aqui é muito sério. Também Provérbios 11, 14. E o último texto, há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Vamos pensar um pouquinho. Por que esse tema é importante na igreja? Porque dentro da igreja, a gente ouve muitas confissões. E muitos pregadores, muitos líderes, eles até cobram essas confissões. Quem pecou essa semana, levante a mão. Olha, vamos supor, está você ao lado da sua esposa. E vocês estão tendo qualquer tipo de atrito, seja lá qual for. E de repente vocês num culto, o pastor falando sobre pecado, ele fala, quem essa semana cometeu um pecado e que quer receber o perdão de Deus? Aí a esposa levanta a mão. Pronto, tá bom. Aí vai haver problema antes de chegar em casa. Porque o marido fala, que pecado você cometeu? Não vi. Ou vice-versa.
Então, assim, fora os aconselhamentos, não tem nada mais grave do que a quebra de um sigilo no aconselhamento. Então, isso é sumamente importante para a saúde espiritual da igreja. Vamos pensar um pouco. A importância do sigilo. Algumas pessoas acham extremamente difícil guardar segredo. Tem gente que não consegue. Eu conheço muita gente que não consegue. Então, já de dica, eu digo a você o seguinte: se você não consegue guardar segredo, não deixe ninguém te contar segredo. Ah, não conta não, porque eu não guardo, não. Diz logo. Eu não consigo dizer, olha, não adianta, não vem me contar nada, porque eu não consigo. Agora, tem gente que diz que guarda segredo, mas... Né? E aqui, quando eu falo de sigilo, não é só o que a pessoa conta diretamente para você, mas aquilo que você toma conhecimento de terceiros. Isso é muito sério. Estou vendo se alguém está me fazendo alguma pergunta aqui. Né? Tá ok. Então, veja só. O sigilo é você guardar qualquer informação que seja confidencial, ou seja, uma coisa que não é para outras pessoas saberem de nenhuma maneira. Isso é, se eu conto a você algo, digo, olha, ninguém pode saber. Aí vem aqueles hipócritas, se ninguém pode saber, porque você me contou. Não. Todos nós temos necessidades de ter pessoas confiáveis ao nosso lado. As pessoas que nós vamos contar e com quem vamos contar. Vamos não só contar a ela, mas contar com ela. Então, isso é sumamente importante. Agora, por que algumas pessoas não conseguem guardar segredo ou ficar em sigilo? Primeiro, porque as pessoas se sentem muito importantes quando alguém procura para confidenciar algo. Tá vendo? Eu sou um cara e a pessoa veio falar, não foi falar com o pastor, veio falar logo comigo. Ou um pastor fala, eu sou... Né? Isso faz com que a pessoa conte os segredos para os outros para mostrar que ela é importante, ela sabe. É por isso que ela quebra o sigilo. Segundo, é porque ela se sente assim, porta-voz da notícia. Eu vou dar a primeira mão. Estou sabendo de um problema aí, então eu vou contar, ou vou deixar nas entrelinhas, ou quando vai surgir um probleminha aí com fulano, que eu estou sabendo, vocês vão ver, não posso contar, não posso falar, mas já falou. Né? Já falou e já abriu, porque você não precisa dar nomes, basta você insinuar que você sabe de alguma coisa de alguém, você já quebrou o sigilo, torna pior quando você, então, declara isso publicamente, né? A terceira, alguns são motivados a passarem confidências adiante com a intenção de pedir ajuda. É verdade, a pessoa vem me conta um problema, eu não sei como resolver, então eu vou procurar uma outra pessoa e falo, olha, fulano me contou isso, eu não sei como resolver, quero ajuda. Isso é quebra de sigilo. E eu vou te falar daqui a pouco como é que você faz se você precisar pedir ajuda. A verdade é, e aqui eu deixei bem claro, seja qual for a razão e a intenção, nunca devemos quebrar o sigilo de confidências que nos foram feitas. Seja por quem for, por que for, o que for, a gente nunca pode quebrar. Aí você fala, bispo, mas aí, aí fica complicado. Não, esse é o certo. Mas, agora vem a questão. O problema é que muitas vezes, ao ouvir algumas confidências, nós nos projetamos nessa confidência. E aí a gente conta. Por quê? O que é a projeção? Vamos supor que eu estou vivendo um problema com a minha esposa e ninguém está sabendo, e vem um outro pastor que está vivendo um problema com a esposa dele, me faz uma confidência. Aí eu chego para minha esposa, que eu estou com um problema, e conto para ela, tá vendo? Fulano de me falar que ele também está com um problema, são nós dois e tal. Ó, projetei na minha vida aquela informação e fiz daquela informação algo que mexesse comigo. Nunca faça isso. A projeção é algo terrível. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso.
O fato de considerar também uma outra pessoa pior que nós. Não, que coisa horrível com fulano, meu Deus, jamais imaginei isso. Esse é o pior com a pessoa, porque ela vai sempre se sentir superior. Então vai, aquele fulano é, eu jamais faria isso. E comigo isso nunca acontece. E a gente sabe que todos nós somos vulneráveis. Então a pessoa acha que ela nunca vai passar por aquilo, né? Outra coisa é que quando a pessoa sabe do erro ou aquela confidência, ela já faz, ainda mais se for juiz, lembra? Já faz um critério, já tem um critério de autoavaliação, de não, está tudo errado, e já dá até a sentença, e já resolve, até aquilo não é nada, e faz pouco caso. E, por último, né, começa a julgar como se fosse por si mesmo. A regra de honra, isso durou até pouco tempo, não sei se ainda está, mas a própria lei civil diz que nenhum padre, nenhum pastor, nenhum psicólogo é obrigado a revelar confidências. Nem em juízo, nem em lugar nenhum. Não pode pegar um pastor e falar, você tem que dizer o que fulano te disse lá no gabinete pastoral. Por quê? Porque todo mundo sabe que é questão de honra. Você, como líder espiritual, como pessoa que foi tida por confidente, contar ou falar qualquer outra coisa. Quer destruir um povo, quer destruir uma família, quer destruir uma igreja, quer destruir o reino de Deus, começa a não ser confiável, a compartilhar confidências. Agora, veja só, qual é o problema? É que existem dois lados da confidência, e que isso a gente precisa analisar. O primeiro lado é o lado formal. É quando alguém chega para mim e fala, olha, o que eu vou te contar, não quero que ninguém saiba. E, gente, quando fala ninguém, nem a esposa, nem o esposo, nem as pessoas próximas. Eu e a minha esposa somos um. Isso não funciona na confidência. Confidência é confidência. Então, esse é o lado formal. Já que me falou, ok, tá bom. Então, eu não posso dizer. Mas tem um lado informal, que é quando alguém me faz uma confidência e eu sinto que eu tenho que compartilhar essa confidência. Eu tenho que compartilhar. Então, eu tenho que dizer à pessoa. Por isso, eu tenho um critério que eu vou falar daqui a pouco. Eu tenho que dizer à pessoa, olha, eu não vou guardar segredo. Lamento, mas eu não posso. Quero a sua permissão para falar com fulano ou com ciclano, ou quero que você saiba que você me contou e agora eu não quero ser parte com você disso, então eu vou contar, eu vou compartilhar com alguém. Por isso que eu tenho o seguinte critério. Quando alguém chega... antes disso, né? Bom, não tem problema não. Quando alguém vem me falar qualquer segredo ou quer me fazer qualquer confidência, eu digo para ele o seguinte, olha, eu só posso prometer sigilo se o que você me contar estiver dentro dos limites de uma confidência. O que estiver fora, eu não posso prometer guardar. E o que é que está fora dos limites de confidência? Qualquer informação que revele situação de sério perigo. Por exemplo, o marido que fala, olha, essa noite eu vou dar um fim na minha mulher. Eu não posso guardar isso para mim. Não posso. Há um perigo. Ou eu vou fugir, uma jovem chega, pastor, eu quero pedir a sua oração, porque eu estou fugindo de casa essa madrugada, não quero que meu pai saiba. Opa, peraí, não. Ele vai saber. Porque está fora dos limites. Eu não posso saber de algo sério e ficar calado. Inclusive aqui nesse país, nos Estados Unidos, se um pastor souber de alguma coisa grave e não contar, ele vai ser julgado como cúmplice. Eu não sei a lei aí no país, o Thiago depois pode até avaliar para mim, mas isso está fora do limite de confidência. Outra coisa, abuso infantil. Seja que for, qualquer tipo de abuso, seja para o seu próprio filho, para um parente, para uma criança desconhecida,
qualquer confidência, não é assim, eu já abusei de criança, eu estou abusando. Não, isso não é confidência, isso aí é crime. É crime. Então eu falo, olha, posso te ajudar, mas eu vou denunciar. Tenho que denunciar. Outra coisa é intenção de suicídio, assassinato ou crime. A pessoa fala, e eu convidei, ninguém sabia, eu sei, então eu não posso deixar isso acontecer. Quarto, prova de roubo, desvio, corrupção, quer seja na vida pessoal, social, seja o que for. Eu tive um tesoureiro uma vez que ele falou assim comigo um dia, pastor, eu quero falar com o senhor que eu tive que usar o dinheiro da igreja, mas eu vou repor. Queria só que o senhor não contasse nada para ninguém, foi um aperto, e eu lancei mão do dinheiro, mas eu vou voltar. Disse, eu não posso guardar esse segredo. Mas, poxa, o senhor vai me detonar. Não sou eu que vou te detonar. Você cometeu um roubo. Então, não pode guardar. Entende? Então, o sigilo não é para tudo de qualquer coisa. Tem que ter um lado informal do sigilo. Então, se está dentro desses padrões, eu não posso falar, olha, eu não posso guardar segredo. Porque, veja só, se eu guardo segredo de algo que eu sei que vai prejudicar quem quer que seja, ou que eu amparo qualquer tipo de ilegalidade, eu sou cúmplice, eu faço parte disso aí. Entende? Outra coisa, o comprometimento com o sigilo, e é isso que eu falei para vocês, é o bom. Toda vez que alguém vem me falar isso, e eu faço, não precisa, quero te contar algo, mas não quero que ninguém saiba. Eu digo, opa, deixa eu te dizer, se você me contar algo que estiver fora dos limites do sigilo, eu não posso prometer. Então, antes de me contar, eu faço, tem a ver com abuso infantil, tem a ver com algum roubo, tem a ver com algum crime, tem a ver com alguma atividade ilícita, algo que envolve terceiros, porque se for, eu não posso guardar segredo. Eu não quero ser conivente, mas se não for, estou aqui para te ouvir e vai morrer aqui. Realmente vai morrer aqui. E a pessoa decide se ela vai contar ou não vai contar. Por que a gente é muito bom que a gente obedeça o sigilo? Primeiro, porque demonstra lealdade à pessoa. Eu fiz um teste, eu sempre faço teste com as pessoas que estão próximas de mim, se são leais a mim. Eu comecei a ficar muito próximo de um pastor uma vez e comecei a vê-lo como meu amigo. Falei, bom, então agora eu vou provar a lealdade dele. E um dia ele estava conversando comigo, eu falei, poxa, colega, eu queria te contar um negócio de um amigo meu aí, mas não gostaria que ele soubesse, uma coisa chata, mas eu quero compartilhar contigo. Me entristeceu bastante o que ele fez comigo, já está tudo resolvido, mas ficou uma marquinha, eu tenho orado, quero que você ore por mim. Contei o que era, o nome da pessoa, o que ela tinha feito. E fiquei aguardando. Porque eu disse, se ele for leal a mim, ele não vai contar a essa pessoa. Se ele não for leal a mim, ele vai contar a essa pessoa. E como já é uma coisa vencida, é muito fácil de resolver. Gente, não deu 3 dias. Aquele outro pastor me liga e diz, bispo, puxa, soube que o senhor ficou chateado comigo, o que aconteceu? Eu falei, não, já passou e tal, é que eu estava compartilhando com um colega, só isso, mas eu comentei com ele assim, foi até bom de falar com você que, assim, se você tivesse alguma dúvida e tal. O que aconteceu? Nunca mais. Eu compartilhei nada com esse pastor. Por quê? Porque não é leal. Então, assim, eu gosto de falar, gosto de fazer alguns testes, eu acho que fazem comigo também, né? Que às vezes eu vejo que me contam certas coisas que dá comichão de você, como é que a gente fala? Procurar ser verdade. Toda vez que você tenta procurar se é verdade o que a pessoa te diz, você vai quebrar o sigilo, obviamente, né? Então você não tem lealdade. É importante você ser leal. Você tem paz de espírito, eu não contribuí para isso. Da minha boca não saiu. Quando Jesus foi julgado injustamente, ele podia abrir a boca.
Por que ele não abriu a boca? Ele disse, porque eu não quero fazer parte dessa palhaçada. Desculpa o termo. Eu não quero fazer parte desse julgamento ridículo. Ele só ficou quieto. Não falou nada. E as pessoas ficaram assim, fala, não interessa. São coisas que é a paz de espírito. E terceiro, pureza de coração. O meu coração não vai me julgar, porque eu não falei. Eu tenho certeza. É interessante que às vezes as pessoas descobrem de outra forma, porque a mesma pessoa que te conta um sigilo pode contar para outra. E às vezes a outra pessoa fala, e até, o pior é isso, é que conta para outro, fala, eu já contei para o bispo. Quando sai, não, porque o bispo já sabe. Quando chega para mim, a pessoa está sabendo disso, eu fico pensando, digo sim ou digo não? Porque eu prometi sigilo. Aí eu faço a minha pergunta, por que você não está me perguntando? Não, porque fulano falou que o senhor já sabe. Como é que ele sabe que eu sei? Não, porque o cara que contou para ele contou para o senhor primeiro. Falei, poxa, não sabia que tinha contado para outra pessoa, não pediu sigilo. Pronto. Por quê? Porque às vezes a pessoa fica tão desesperada com o que ela está vivendo que conta para os outros. Mas se você confirmar, quebra o sigilo. Se você não confirmar, você está mentindo. Você tem que saber a origem de tudo isso e como se livrar disso aí para você ter paz no coração. Alguma pergunta, gente? Faltam 3 minutos para terminarmos a aula. Tem alguma coisa, alguma pergunta aí? Nada? Muito bem. Quais são os requisitos para esta semana? Por favor, gente, não deixe acumular. Fica muito apertado para vocês. Vocês têm pouco tempo. É tão simples, faça isso. Você tem 7 dias. O ideal é que você me mande até segunda-feira à noite, para eu ter tempo de ler, corrigir e mandar para você. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós temos 3 questionários de 5 perguntas cada um, né, que envolvem esses 3 capítulos, que eu gostaria que vocês respondessem e me mandassem. Tá bom? Se você puder, até eu estava falando com a pastora Rosana, e se alguém tiver algum problema para digitar, você pode gravar a sua resposta no WhatsApp, não no grupo do seminário, né, mas individualmente para mim, e eu posso, então, gravar aqui e considerar a matéria feita. O que é bom você escrever, porque você exercita também o seu português, que eu também gosto de corrigir. Não sou um perito em português, mas eu gosto também, às vezes, alguns errinhos que a gente pode corrigir e pode ajudar. Mas não deixe acumular, tá bom, gente? Não deixe acumular. E faça isso para mim, tá bom? Nas páginas 11, 16 e 20. Nada a perguntar? Já aqui no meu celular, se alguém está falando comigo aqui. A Juliana pediu para avisar que ela está com problema de saúde e não pôde assistir a aula. Ok, irmã Márcia, dá um abraço, eu vou mandar uma mensagenzinha para ela também, tá? Alguma coisa mais? Está todo mundo aí ou já foi todo mundo embora? Paulo César, boa noite, graça e paz, Deus te abençoe, cada um de vocês, que esse início de mês, último mês do ano, seja um mês abençoado para cada um de vocês. Estamos muito felizes. Eu gostaria muito de ver o rosto de vocês. Quem sabe um dia desse a gente faz um Zoom, só para a gente conversar um pouquinho, bater um papo, só nós do seminário, fica um grupo menor, né? Se você ainda não tem o aplicativo Zoom, se você puder baixar, a gente mais um dia é só sentar aí na roda de amigos, eu ver vocês, assim como vocês estão me vendo também, sem ser gravado para o YouTube, uma coisa mais íntima, mais nossa. Tá bom? Ok, gente, graça e paz, obrigado. Deus abençoe muito vocês. Tá uma semana de grandes bênçãos. Amo muito vocês. E até terça-feira, se querendo Deus, estaremos aqui. Amém. Paz.